Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa. Hoje com a nossa Catarina Gomes. Bem-vinda, Catarina. Olá, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde. Hoje dia de seleção, não é? Diz que sim. Vamos desejar boa sorte à nossa seleção portuguesa. Muitas figas. Nós estamos aqui a tratar de coisas também muito, muito importantes, mas estamos com vocês, é isso? Sim, sabemos que, pronto, quem nos está a ouvir agora em direto é mesmo porque gosta, não é? Isso. Mas também estamos aqui para quem nos ouvir a seguir, não é? É indeferido, já com uma vitória de Portugal no papo, não é? Pode ser? Então, hoje a Catarina é psicóloga sistémica, trabalha comigo e é residente do Pausa e tem dedicado aqui o seu tempo para trabalhar comigo temas muito importantes. E hoje vamos falar desta importância das memórias afetivas, da saúde, não é? Mental dos nossos mais pequenos. Vamos desmistificar o que é isto então destas memórias afetivas, como é que elas operam, que influência é que elas têm e algumas dicas práticas até para criarmos boas memórias, que é um bocadinho por aí, não é, Catarina? Sim, pronto, eu tenho vindo aqui mais falar também como terapeuta de casal e familiar, não é? Mas quando pensamos no tema para este programa, eu confesso que ele também me veio por dois motivos. Primeiro porque também estou agora a criar um projeto novo que também tem esta intenção, ou seja, também de proporcionar momentos diferentes com as crianças. Certo. Lembrei-me que tu não me mandaste o link do projeto novo. Exato. É um projeto de quê, Catarina? Chama-se Pintações, pronto, e é um projeto mesmo, não tem nada a ver com a psicologia, sendo que tem, porque está tudo interligado, não é? E está interligado com as memórias também, porque está interligado com as memórias, sim, ou seja, é um projeto só meramente de criação de lembranças e de alguns kits que nós ainda estamos aqui a elaborar, certo. Mas a intenção é efetivamente criar momentos diferentes, não é? Porque lá está, às vezes não é preciso muita coisa, que é o que nós vamos falar hoje, certo. Mas criar aqui também momentos, experiências, não é? De conexão e de ligação. E aqui nos preocuparmos mais com aquilo que é o nosso vivencial, estarmos inteiros e estarmos presentes, não é? E gerar essa memória, que se nós nos lembrarmos daquele filme que veio dar este boom das emoções nas escolas, que foi Divertidamente, não é? Sim. Criar aquela bolinha da memória que sobe e acho que é um bocadinho por aqui. Quando falamos em memórias afetivas... Mas desculpa, diz. E também porque outro motivo que eu me lembrei foi a minha filha mais velha já está de férias, não é? Os do quinto ano já estão de férias. 13 semanas, eu estive a contar. 13 semanas de férias. Só 13, mamã? Sim, 13 semanas de férias. E acho eu, não é? Depende de quando é que começa em setembro, mas acho que... e lá está, eu depois pus-me a pensar exatamente nisto, tipo, o que é que nós fazíamos nas nossas férias? Certo. Nas 3 meses de férias que nós tínhamos, que eram espetaculares. Como criança eram espetaculares, não é? Mas... o que é que nós fazíamos, não é? E depois pus-me, e foi engraçado, porque realmente pus-me a lembrar de coisas que eu, lá está, nem sei muito bem que idade é que eu tinha, não sei muito, eu sei o que é que eu vivi, o que é que eu senti naqueles momentos, coisas que me ficam, não é? E ficam por algum motivo, certo, sim, Catarina? E que é o que nós vamos hoje aqui explorar, não é? As danças que criei a dançar Onda Choque, não sei se tu... eu dancei Onda Choque, com as certeza. Amigas, o realmente cair, andar de bicicleta. Descer uma rampa com uma bicicleta sem travões? Não, e travar com os da frente, isso é que é espetacular. Estou-me a lembrar agora. Travar com o travão da frente e voar em cima da bicicleta, isso é que é espetacular. Mas lá está, vestir as roupas da minha avó, saltos altos, pronto, coisas que eu não sei. Começo que vou me emocionar. Mas nós explorávamos este nosso lado. É verdade. E os miúdos hoje em dia não exploram. Não exploram. É a minha filha às vezes diz-me, mas eu vou fazer o quê?
E eu fico assim, a olhar para ela e isto é algo que me está a preocupar. O tédio vem, não é? E os miúdos não sabem muito bem como acolher e integrar o tédio e ser criativos, vá. Pois é isso, é a criatividade, não sei. Eu também me lembro que às vezes também era um bocado seca. Nós também não sabíamos muito bem o que fazer, não é? Claro que havia momentos para tudo, mas não é isso que me fica. Estás a ver o que me fica? É realmente, às vezes, gente fugir para a casa dos amigos. O que me ficou foi isto. Pronto, e então acho que pode ser interessante refletir sobre sobre isto. Antes das férias dos miúdos começarem a pesar, não é? Sim, até para nós como pais refletirmos exatamente também o que é que estamos a querer potenciar nos nossos filhos, não é? Pronto, foi por esses 2 motivos que eu quis trazer. E agradeço-te muito a ideia, porque quando tu partilhaste comigo o tema, aliás, vocês acrescentam imenso valor, não é? Se não fossem vocês, acho que não me lembrava nem metade destes temas e o trabalho em equipa é efetivamente isso, Catarina, destes temas que podem ser, porque quando estamos cada uma na sua rotina, não é? Às vezes precisamos de mais mentes a pensarem sobre a mesma coisa. E quando tu partilhaste comigo um tema, eu disse, olha, isto é mesmo importante, não sabia esse enquadramento, mas agora faz ainda mais sentido, não é? Com certeza. Então, vamos avançando. Sim. Quando falamos em memórias efetivas, para quem nos vê e ouve, e eu acho que eu não dei um beijinho a quem nos ouve nos 98.7 e a quem nos vê agora ou indeferido nas nossas páginas do Facebook, um beijinho meu e da Catarina para vocês. Vamos esclarecer o que é isto então de memórias afetivas, porque acho que memória toda a gente sabe o que é, não é? Sim. Esta especificidade de afetiva refere-se a quê? Partilha connosco, Catarina. Lá está, as memórias afetivas têm a ver não só com o acontecimento, não é? Não tem a ver com nós recordarmos algo que aconteceu, mas sim o que é que aquilo nos proporcionava, não é? Que sensações e emoções é que nós sentíamos a viver aquilo, não é? A estar naquele momento. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer no início. Posso nem me lembrar muito bem de como é que acontecia ou que idade é que tinha, não é? Mas lembro-me de como é que era estar a viver aquilo. O que é que sentíamos? É logo, as sensações e os pensamentos é logo aquilo que vem quando uma lembrança afetiva nos surge. Sim, o sorriso na cara, não é? Sim. Isto aconteceu logo aqui, connosco, não é? Nós nos lembrarmos, nós vamos logo para esse lugar, não é? E até mesmo a viver coisas dolorosas, que é como cair de bicicleta e ficar toda esmorrada. Não é disso que a gente se lembra. Não é da dor que a gente se lembra, estás a ver? O que a gente se lembra é que era divertido, é que era aventura. Não nos lembramos da dor. Sim. E então, lá está, são situações em que as crianças, neste caso, ou nós, não é? Agora a falar também de nós, nos sentimos importantes, nos sentimos amados, nos sentimos vistos. Pronto, então, porque lá está, as crianças, o cérebro infantil, para explorar também, não é? O que precisa é de saber se está seguro, certo, não é? Se é importante para alguém, não é? E se está a ser protegido, ou seja, se os adultos com quem está são capazes, não é? São capazes de proteger. Então, isto também é o mote ou a base que é importante para desenvolver estas memórias afetivas, mas tem mais a ver com isso, ou seja, com aquilo que nós estávamos a sentir, com o que nós experienciamos, portanto, às vezes tudo aquilo, desculpa Catarina, tudo aquilo que quando nós temos o flashback da memória nos faz experienciar de novo, como se viajássemos até lá, não é? As sensações, as emoções. Sim. E também mesmo como nós nos sentimos naquele momento. Por exemplo, eu lembro-me que a minha avó paterna fazia-nos uma sopa, aquela sopa tipo a lavrador, batata, fazia-nos isso tipo para o lanche e lá está, não é pela sopa, não é? Era pelo saber, o cuidado que ela estava a mostrar, não é? Por nós, o que nós nos estávamos a sentir. Sabes que eu comia essa sopa em casa da minha avó ao lanche fria. Adorava fria, a sopa. Não, ela fazia, era com arroz, batata. Adorava essa sopa no verão a sair do frigorífico. Lá está, é isso.
Por exemplo, lá está, a minha avó, eu associo muitas memórias de comida. Sim. E a comida, se calhar, era uma forma que a minha avó tinha de nos mostrar cuidado. Certo. Então, não é propriamente o que eu comia, certo. que é importante. O que é importante também é porque ficaram, mas é o que eu sinto. Por ela dedicar-te o tempo, se bem que em criança nem essa noção tínhamos, não é? Não, sim, mas por exemplo, lá está, quando eu como, se calhar, um pão com ovo estrelado, o que me vem o que me aconchega é eu ir para ali, não é uma coisa consciente, não é? Mas é o que aquilo me traz. E o desafio, deixa-me perceber se estou alinhada contigo, o teu desafio para as famílias que tomam consciência hoje que são 13 semanas de férias é que pelo menos uma vez por dia se preocupem em estar inteiros e criar isto. É isso, Catarina? Sim, e já vamos falar de como é que isto é possível, de como é que nós podemos fazer isto. Mas sim, ou seja, se calhar, lá está, porque é que são importantes estas memórias? Uhum. E de que forma é que isto também pode afetar ou não a saúde psicológica e emocional dos nossos pequeninos? Queres avançar para aí? Sim. Fala-nos. Sim. Porque lá está, a saúde, quando nós falamos em saúde mental, eu sei que as pessoas ficam muito alarmadas, não é? Parece que é uma coisa assim muito de adulto, mas o que é certo é que a minha saúde mental hoje tem muito a ver com como eu fui, não é, tratada e como eu cresci, certo? Então, o que é muito importante para eu, efetivamente, ser uma adulta, depois crescer como uma adulta equilibrada, não é? Portanto, saudável. Portanto, tem a ver a parte também com estas memórias afetivas trazem-nos muito o sentimento de valor pessoal. Portanto, ou seja, eu aprendo, não é, que tenho valor. Certo. Portanto, isto aqui é essencial para eu ser uma adulta. Tal e qual. Não é? Depois, também, em termos da confiança nas relações, ou seja, eu também aprendo, enquanto criança, não é, que as pessoas que estão à minha volta me podem ajudar, não é? Portanto, que são uma base para mim, são um suporte para mim. E isto também é importante como adulto. Tal Portanto, e qual. eu em adulta, também é importante eu saber os meus limites, saber pedir ajuda, não é? Portanto, esta parte da confiança também é crucial. E depois também a parte da regulação emocional. Sim. Portanto, mesmo as emoções difíceis, não é? Ou mais desagradáveis, como nós gostamos de chamar, elas também se tornam, em adulto, mais fáceis de lidar, de integrar. Se eu, em infância, as tive acolhidas. Certo. Não é? Portanto, também agora... E pude aprender, não é, a gerir, e nós sabemos, e nós psicólogos somos os chatos do que se passa na infância e não fica na infância, claro que não, nós somos a nossa bagagem. E porquê que a infância, e porquê que nós somos os chatos da infância? Porque na verdade é nessa fase que nós estamos na tábua rasa a aprender sobre tudo, não é? E aquilo que tu dizes, se eu posso confiar no outro ou não, se eu tenho capacidade de pedir ajuda, se eu sou vista e se o outro me acolhe, se me ajuda a regular, isso tudo eu aprendo quando sou pequena. Eu posso, se tive uma infância mais difícil, onde eu fui reprimida e onde não fui acolhida e não me senti vista, trabalhar isso depois em adulto com terapia, claro que sim, mas se nós trabalharmos isto com os nossos miúdos, serão muito mais autónomos e desenvoltos nesta parte emocional e relacional. É um bocadinho por aí, não é? Sim, lá está. E é esta questão de eu, depois em adulta, não é? Também conseguir perceber que nos momentos difíceis eu vou buscar, também posso encontrar conforto. Já foi gol. Foi gol de Portugal, temos ali o nosso Jaime. Ficam a saber, quem nos está a ouvir fica a saber. Uma memória afetiva que nós estamos a... Mas olha que por acaso o futebol também pode trazer muitas memórias afetivas. Verem em família, não é? Fazerem assim uma refeição mais leve e estarem todos neste espírito. Porque o que importa é o que se está a viver, não é? Certo. O que está a ser transmitido. Certo. Isso é um... Sim, é? E mesmo esta questão daquilo que é tradicional e que nós vamos passando aos nossos miúdos, não é? Tem a ver com essas memórias.
E é isso, contribui para a saúde mental no sentido em que estamos numa fase de construção, em que somos esponjas, não é? E que isso vai ter um impacto incrível na vida adulta. Vamos ter vidas adultas perfeitas, não porque isso não existe, mas se calhar com uma inteligência emocional completamente diferente e sem estas questões difíceis de nos compreendermos, de sabermos comunicar, etc. Boa. Então, o que é que será que cria estas memórias? Portanto, nós já tivemos aqui, não é? Já fomos tocando aqui em alguns pontos, porque lá está, acho que as pessoas às vezes pensam, e eu vejo muitas famílias a querer fazer um bocado isto, é querer proporcionar grandes momentos, não é? Grandes acontecimentos, idas a sítios muito, não é? Às vezes caros. É um megalómano, é o grande presente, se for para criar uma memória tem que ser na Disneyland, não é? Sim, pensam que é um bocado por aí, e não é, não é? De todo. Claro, o que fica efetivamente gravado são estas coisas simples que nós estivemos aqui a falar agora. Não é? São as coisas simples que são repetidas. Não é? São repetidas, não é? E que ganham esta mensagem consistente de que tu és importante, eu estou a ver. E esta tal conotação mais emocional, não é? Até que porque, agora que falaste nesta questão do nós, e nós achamos, sempre que é uma mudança, nós achamos que se for para mudar tem que ser algo extraordinariamente grande e difícil de alcançar. Muitas vezes, por exemplo, eu falei na Disney, falei nessas viagens que nós sabemos que são mais dispendiosas. Às vezes, o que queremos proporcionar isso pode implicar a ausência muito grande nos dias anteriores e nos dias seguintes, um peso tão grande daquilo que estamos a investir nesta viagem. Estou aqui só a colocar uma coisa em cima da mesa, tão grande naquela viagem que nem vivemos, nem estamos de verdade, porque estamos a pensar nas contas que temos para pagar quando viemos dessa viagem. E, na verdade, fizemos uma coisa extraordinária, que foi ir a um parque de diversões incrível. A memória afetiva que sai dali não é grande coisa. Sim, tem umas fotos giras, tem umas lembranças incríveis, andámos de avião, whatever, não é? Mas é só isso. É por aí, não é? Sim, lá está. Pular em cima do sofá, eu não estou a dizer que todas as famílias permitem pular em cima do sofá, que eu sei que há pessoas que não permitem. Se calhar pular em cima do sofá durante 10 minutos em família... Sim, ou fazer piqueniques na sala, mas haver tipo uma rotina. Sim. Eu já vou falar nessa questão. Mas lá está, às vezes não é uma vez no ano, não é? Não é? Sim, é preciso ser uma coisa mais repetida, mas que crie bons momentos. Isso. Pronto, o que é que tem que ter? Já sabemos, presença, há um bocado falaste também nisso, ou seja, não é preciso muito tempo, às vezes basta pouco tempo, mas é preciso estar completamente disponível. Sim. Portanto, a atenção também, não é? Portanto, olhar mesmo para a criança, mostrar que estamos a prestar atenção ao que ela nos está a dizer. Pá, quantas vezes nós estamos com a criança, mas não lhe estamos a prestar atenção? Muitas vezes. Portanto, é estar a prestar atenção. Sim. A partilha, não é? O fazer coisas em conjunto também, não é a criança estar a fazer e nós não é? E depois lá está, quanto mais carga emocional tiver o momento, e aqui carga emocional tem que ser, pronto, lá está, uma experiência agradável. Sim. Mais probabilidade ela tem de ser recordada. Certo. E aqui pode ser o cozinhar juntos, não é? O brincar, o fazer piqueniques, o saltar no sofá. Usarmos aquilo que são as nossas rotinas diárias, as nossas obrigações, não é? Para tornar a coisa um bocadinho mais divertida, e vai haver dias que vamos conseguir fazer isso melhor e outros nem tanto, não é? E depois nós também temos que nos conhecer, porque, por exemplo, eu não sou uma mãe de ir para a cozinha, por exemplo. Somos duas. Mas com as minhas filhas, por exemplo, fico muito estressada, aquilo causa-me, ou seja, não é bom. Sentes que elas não estão ali para somar, mas para atrapalhar, isso é o que tu interpretas, não é? E é uma vivência minha, pessoal, não é? Minha Catarina, ou seja, eu já sei, não é porque eu vejo no Instagram, onde que seja que for, que é muito divertido e eu estou aqui a dizer que cozinhar pode criar uma memória emocional boa, mas na minha família, por exemplo, comigo eu sei que não vai criar, portanto eu também não me vou pôr a fazer só porque sei que lá está, se calhar comigo resulta muito mais o ir passear, o ir dar uma volta. Certo.
o ir fazer um piquenique hoje de manhã. O ir fazer um piquenique, por exemplo, ao parque, pode ser ao parque de merendas da minha terra. Tu não tens noção do que elas... Fizemos isto algumas vezes, lá está, já não foi único, sim. Mas o que para elas aquilo é engraçado. Tipo, sim. Preparar uma coisa super rápida, vamos a pé até ao parque, sim. Almoçamos e vimos. E para nós é incrível, para já vermos o sorriso no rosto dos nossos miúdos, é uma sensação que nós não conseguimos sequer explicar por palavras. E depois é mesmo isto, e isto aqui não é o não sonharmos, não é o não termos objetivos também grandes, não é? É mesmo explicar que é nestas situações que nós conseguimos encaixar todos os dias, ou quase todos os dias, ou todas as semanas, que se criam estas memórias efetivas. Nós conseguimos sentir mais vezes a emoção felicidade. Sim. Não é? Sim, o bem-estar, não é? Isso. Porque estamos a sentir o cuidado. Certo. Pronto, então lá está. Isto... Para dizer que eu também tenho que me conhecer, não é porque eu sei que determinada função... Sim, porque determinada... Mas às vezes é verdade, e o Covid isso trouxe-nos muito, que foi criatividade para o que é que eu vou fazer. Certo. E aí, pronto, a gente pôde explorar e até perceber o que é que resulta melhor connosco e o que é que não resulta. Certo. Mas nós temos que nos ir conhecendo e percebendo, opá, isto para mim custa-me. Então se me custa também não existir. E às vezes o conhecer é experimentar. Exato, não é? Tenho que experimentar. Só percebeste mesmo esse teu gatilho, não é? E a forma como tu reagias, se calhar porque experimentaste levar as miúdas para a cozinha, não é? Sim. Porque se não tivesses feito também é difícil de percebermos às vezes, não é? E eu aqui estou a falar em fazer coisas juntas, não é? Certo. Pronto, claro que faço, mas não é uma coisa que eu saiba, por exemplo, até se calhar até pode estar a criar, porque nós também não sabemos que momentos é que vão ficar gravados, sim. não é? Ou que momentos é que vão, porque para mim pode ser e para elas até pode não ser. As fazem, claro. Isso. Que sim. Mas, pronto, é nesse sentido, ou seja, nós também termos que nos conhecer e perceber o que é que... Olha, por exemplo, eu conheço uma família que é muito engraçado, que eles gostam de caminhar e o que é que eles começaram a fazer com os miúdos? O geocaching, que já teve muito na moda há uns tempos, já teve muito na moda, mas tu se fores a aplicações, o que é que isto é? É caça ao tesouro. Uau. E estão caixas guardadas, estão caixas escondidas em vários sítios do país, e tu vais no mapa e vais a descobrir as caixas e descobres. E, por exemplo, acredito que nessa família estejam a ser criadas muitas memórias afetivas com esta atividade. E é uma coisa que os pais gostam de fazer, que os pais gostam de caminhar, sim. Certo? De ir para a natureza. Sim. Aproveitar. Isso existe aonde? Agora vais ter que falar sobre isso, Catarina. Existe em Portugal, existe no mundo. Existe uma aplicação mesmo de geocaching. Existem mesmo caixas escondidas. Existem caixas escondidas. Tu podes... Estás a sentir a minha criança interior. Tu podes esconder caixas também e depois assiná-las lá. Ou seja, aquilo tem um mapa. Que certo? fixe. Mas tu tens que descobrir, e às vezes ela às vezes conta-me, é engraçado, porque o descobrir a caixa às vezes é mesmo muita aventura. Tipo, tu tens que subir coisas, tens que... Pronto. E depois na caixa tem um tesouro, não é? Que giro. E estás a ver, e isso é uma coisa super simples. Eu já instalei montes de vezes essa aplicação no meu telemóvel. Já experimentaste, Catarina? Ainda não. Gomes? Eu acho que já experimentei, já encontrei uma que tem na minha terra. Ok. Porque tem em todo lado. Que giro. Sim, mas por exemplo, tu podes ir a um parque. Quero ir... Sim, tu podes fazer isso. Mas... Não, tu vais a um parque e podes ir lá ao site e ver na aplicação e vês o que tesouros é que tem, que caixas é que tem lá. E vais à procura. Ok. Certo? Sim, por exemplo. Digam-nos quem é que conhecia isto depois. Comentem, por favor, porque eu estou mas é muito interessante. Eu acho e agora temos um monte... Estás a ver, não é preciso gastar dinheiro, só tens que ir aos sítios. Mas, por exemplo, até na vossa rua deve ter caixas, só que as pessoas não sabem. Ai, ok. É. Ok, que giro. Mas não é com dinheiro, como aqueles vídeos do... Não, mas também acho que a memória afetiva acho que não era por aí. Não. Lá está, o dinheiro é super importante, como é óbvio, e termos uma boa relação com o dinheiro é igualmente importante, mas lá está, é uma daquelas felicidades momentâneas, não é? Não é sobre isso que se constroem memórias afetivas de todo. Não. Avançando um bocadinho,
Temos aqui o nosso problema quando não bem usado, não é? Que são os excessos. E quando nós falamos em excesso de ecrãs, já estamos a admitir que não é bem usado, não é? Quando nós falamos em excessos de ecrãs e quando isto está neste objetivo de criarmos memórias afetivas, se for o ecrã para procurar a caixa, ok. Sim, isso tem que ser porque o mapa é digital, não é? É. Ok. Tem que ser telemóvel. Isto é difícil e tu trabalhas de forma sistémica com as famílias, eu trabalho muitas vezes com miúdos e depois tenho que trabalhar com as famílias efetivamente isso, porque às vezes até temos aqui desafios a nível clínico como perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, entre outras, e o excesso do ecrã não só prejudica esta conexão, como estas memórias afetivas, mas não avançando, não é? Fala-nos um bocadinho sobre isso, Catarina. Sim, lá está, não são os ecrãs o principal problema, não é? São um problema porque substituem experiências de relação, ou seja, porque nós, em vez de estarmos em ligação, em partilha, estamos todos isolados, não é? Certo. Pronto, então nós temos que perceber se estamos a preencher o tempo dos nossos filhos ou se estamos a promover experiências significativas, pronto, e não estamos, pronto. Muitas vezes é para preencher e ajuda em muitas situações, não digo que não, e que eu própria também não uso. E faz parte da nossa... Não uso, entre aspas. Sim. Mas temos que perceber pronto, também temos que estar conscientes que não é isso que vai criar memórias afetivas quando nós temos filhos, esta consciência dos malefícios a partir de determinados minutos de estarem ali, ou seja, aquilo que prejudica, e depois termos presente de que isso não cria uma memória afetiva, eu acho que nós devemos usar com consciência, acho que é um bocadinho isso que tu estás a falar, não é, Catarina? Sim, às vezes sabemos que, pronto, podemos ter que recorrer, ou não é? Mas o que nós temos que perceber é, muitas vezes estamos fisicamente juntos, mas não estamos emocionalmente ligados. Certo. E pronto, e daí, porque lá está, por exemplo, estarmos a ver um filme, todos juntos, não é? Comer gomas ou comer pipocas ou o que for, não é? Isto pode criar estamos numa tela, mas estamos ligados, estamos juntos. A outra coisa é cada um estar no seu lugar, não é? No seu sítio. E às vezes até estamos mesmo colados e cada um na sua tela. Pois. Isso é e isso estamos fisicamente juntos, mas não estamos emocionalmente ligados. E isso não faz memórias afetivas, porque quando nós crescemos, nós nos vamos lembrar do dia em que nós estivemos a existir colados aos nossos pais a ver ecrãs. Sim, porque o que cria memórias afetivas é a conexão também. Certo, em relação que se constrói, não é? Sim. Ok, boa. Então vamos lá aqui, dia a dia, e criar memórias afetivas, que achas? Sim. Vais ajudar quem nos vê e ouve. Bora lá. Sim, lá está. A boa notícia é que não precisamos de dinheiro. Lá está, estava nem a falar. Nem de coisas. Não. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de viagens, não precisamos de brinquedos, não é? Porque muitas vezes, lá está, às vezes até nem é aquele grande brinquedo, não é? Sabes que eu acho que desde pequeninos, bem minúsculos, que os miúdos nos dão essa mensagem quando ficam ainda mais entusiasmados com o papel do embrulho e com a saca do que com o presente. E eu acho que isso é a comunicação mais fiel de que realmente não é por aí. Sim, não é. E então lá está, estava aqui, já fomos dando aqui vários exemplos. Criar rituais ajuda, ou seja, haver só rituais na família, da família, sim. Lá está, este piquenique num sítio próprio, ou mesmo até haver um dia da semana, que é o dia de comer na sala. Sim. Percebem? Algo especial, não é? Sim, algo que não é preciso uma grande... logística e organização. Não, é uma refeição especial, é uma caminhada... É uma história antes de dormir, é um sítio que também é muito nosso e que vamos muitas vezes, não é? Um parque que vamos lá muito, por exemplo. Mas no parque também há cantinhos e aquele pode ser o nosso. Sim, ou seja, tem a ver mais com esta questão do criar aqui rituais e do criar umas rotinas da família, por exemplo. Certo. Eu no ano passado também
tive uma semana de férias sozinha com as minhas filhas. E lá está, quis preencher todos os dias, mas quis preencher com coisas que não implicassem dinheiro, não é? Gastar dinheiro propriamente, ou ter que pagar entradas. Mas que fossem muito, muito ricas nisto, não é? E, por exemplo, eu já estou a pensar que se calhar vou repetir este ano, porque elas gostaram tanto. Conta-nos. Não, foi, por exemplo, a um parque em Aveiro, que tem tipo, elas gostam muito dessas coisas, escaladas e assim, certo. E aquilo está acessível a toda a gente, por isso se calhar até vou repetir, ou seja, depois é estas coisas repetidas, não é? Lá está, não precisa de ser todos os meses ou todas as semanas. Sim, eu lembro-me que quando era pequenino ia ao E elas falam desse parque, não é? Pronto, elas também já são um bocado mais crescidas, sim. Já têm noção. Mas é isso, às vezes, ou uma praia fluvial, não é? Fazer todos os verões, por exemplo, determinadas... Certo. Não é? Às vezes não é preciso estar sempre a inventar, não é? Ou sempre a ver para onde é que vou este ano, o que é que eu vou fazer agora, sim. Não é? Porque aquele sítio depois pode se tornar especial. É quando nós escolhemos as atividades e o sítio, termos esta preocupação e esta intenção, não é, Catarina? E no momento estarmos, como nós falamos há pouco, certo. Presentes, não é? Certo. Dar atenção, certo. Portanto, também ter essa parte, não é? Okay. Segurada. O brincar também é algo que facilita muito, não é? O criar estas memórias. Certo. Mas aqui também volto a reforçar, se for algo que para nós também é ecológico, não é? E eu acho que é isso. Tu também não consegues estar inteiro, Catarina, se estiveres a fazer uma coisa que tu realmente não gostas, sei lá. E isto aqui tem a ver com a nossa história, com o nosso percurso. Há malta que tem super paciência, por exemplo, a fazer puzzles. Há outras pessoas que gostam mais tipo de jogar à bola e de fazer pinotes, por exemplo, não é? Sim. E às vezes é um bocadinho isto, ou seja, é proporcionarmos isto nos nossos miúdos, percebemos o que é que eles gostam, porque eles também não têm que brincar àquilo que nós gostamos, mas nós também percebermos, e isso tu estás a dizer é muito especial, porque às vezes nesta ânsia de nos conectarmos, não é? Estamos a fazer fretes, se é que posso dizer isso, eles não é? Notam. Claro. E eu acho que às vezes é isto, o que eu também trabalho muitas vezes em terapia, ou mesmo individual, é esta aceitação da mãe que sou, ou do pai que sou. E eu às vezes também tenho que perceber, não é? Se não é ecológico para mim, eu também não me vou estar a forçar. Sim. Porque dizem que faz bem, não é? Certo. Porque dizem que é bom, porque senão isto depois vai-se notar. Então eu tenho que descobrir em mim também, não é? Que brincadeiras é que para mim são fixes ou não, certo. Entre aspas, não é? E isto aqui às vezes é num diálogo, não é? Existem também aqueles joguinhos em que nós vamos partilhando o que é que nós gostamos de fazer, qual é a nossa brincadeira favorita, qual é a nossa distração favorita e lá está, nós só construímos alguma coisa depois da conexão, não é? Então é... O conversar também é importante, não é? O que tu estás a estas memórias, aqui. Não é? Sim, o conversar, sim, criar estas... pronto, e às vezes estas conversas surgem também naturalmente, certo. Não é? Ou são aquelas que surgem mais naturalmente, mas também o conversar também ajuda, não é? Nesta criação destas memórias, pronto, e depois o estar presente, efetivamente, não é? De verdade, não é? Sim, boa. Transmitir aos nossos filhos que naquele momento, pronto, ele é que é o importante. Exatamente, do momento. E criar estas memórias afetivas em momentos difíceis. Sim, porque lá está, nós muitas vezes, o que é que os pais querem fazer? Evitar, não é, que as crianças sofram. E nós hoje, por exemplo, quando começamos a falar em memórias afetivas, falamos logo de quê? De coisas fixas, quer dizer... Não, mas falamos de coisas que também foram dolorosas para nós. Sim. Eu lembro-me de uma vez ter caído de bicicleta e ter ficado com esta mão toda em calada? Em carne viva. Sim. Então tinha que andar assim. Opa, eu não me lembro da dor que senti. Eu lembro-me de ir para a catequese e toda a gente perguntar-me o que é que aconteceu. Sabes que o Carlos Neto fala muito bem disto, não é? O professor Carlos Neto, e ele fala muito disto porque nos recreios das escolas tu não podes fazer quase nada, não é? E ele diz que os melhores amigos dele eram aqueles que lhe mandavam pedras. E acreditem, mandar pedras não é fixe, receber uma pedrada também não. E é um bocadinho por aí, não é? Aquilo que tu dizes, nem sempre uma memória afetiva vem de algo que foi incrível, não é? Ou que não foi doloroso. Até Sim. Porque podes estar a passar, desculpa Catarina, tu podes estar a passar por um desafio e numa família, eu recordo-me por exemplo a perda de pessoas queridas, por exemplo, e ficar dessa memória o abraço que tu tiveste. É isso. Aquilo que ficou, é por aí? É por aí, ou seja, o que conta não é nós termos caído, é depois como nos sentimos quando nos levantaram, ou seja, a gente até pode não se lembrar,
de como é que foi a queda, não é? Mas lembramos-nos de como é que foi o acolhimento após, certo, não é? Certo. E é um bocado isto, ou seja, nós podemos, situações em que sentimos medo, nós podemos não saber descrever muito bem o porquê, mas conseguimos, se calhar, partilhar como é que a gente se sentiu protegidos. Certo. Então, é mais isto, não é propriamente o que acontece de mal, entre aspas, não é? É depois o que é que a gente faz com isso. Porque, certo. Lá está, evitar que os nossos filhos sofram, ou que não caiam, ou que não se magoem. Também não sei até que ponto é estar a desprepará-los efetivamente para aquilo que tu estás a falar. Que não estamos também a condicionar, não é? Sim. Faz parte, pronto, faz parte cair, faz parte. O sentir as emoções, e falámos do tédio quando os miúdos não sabem muito bem o que fazer. Eu lembro-me que eu fiquei super triste a minha infância toda, Bárbara, sabes porquê? Porquê? Porque eu nunca parti um braço, eu nunca andei de gesso, mas eu nunca andei de gesso. Eu também não. Isto para mim foi um trauma, tenho que trabalhar isto. Todas as pessoas têm os gessos que desenham. E eu nunca usei. Tu não sabias gerar a dor de partir pois não. Mas sim, é isso. Sim. Mas, tipo, nunca usei. Eu assim, como é que eu nunca usei um gesso? Olha, vou sair daqui, vou partir um pé. Mas pronto, mas é isso, mas é aí, esta questão, não é? Tipo, era aquela questão de fazer coisas, não é? Andar de patins e andar, uma pessoa, pronto, ok, claro que nós trouxeste o pé, torcemos bué da vez, sim, torcer o pé sim, mas andar de gesso, não. Andar de gesso para me fazerem os desenhos, não. Okay. Pronto, e é um bocado por aí. E será que nós também criamos estas memórias sem estar sempre consciente delas, sem nos apercebermos, Catarina? Aqui é um ponto importante. Porque lá está, eu também queria trazer isto porque acho que nós nós temos noção, mas se calhar não temos bem noção. Por exemplo, e eu isto vejo muito, não é? Quando eu trabalho com as famílias e estamos a explorar, não é? Também o que é que nós trouxemos, o que é que nós trazemos, não é? Das nossas famílias, mesmo não só a geração tipo dos nossos pais, mas mesmo as anteriores, não é? E lá está, nós muitas vezes, através dos nossos discursos e dos nossos atos, não é? Também estamos a deixar memórias, certo? Não é? E estamos a deixar memórias que depois podem condicionar, ou não é? Depois isto depois tem que ser tudo trabalhado, é o que eu costumo dizer. Para as minhas filhas também vão ter que ir para as terapias delas, depois, na altura. Depende daquilo que nós fazemos com as coisas e com as memórias, não é? Mas lá está, a forma como os pais resolvem os conflitos, os nomes que chamam às coisas, não é? Ou como é que reagem, como falam de si próprios. Lembrei-me de uma coisa, vou escrever aqui para partilhar, mas fala. Como tratam as outras pessoas, como lidam com os erros, como demonstram afeto. Isto são tudo memórias que, pronto, lá está, não resultam de nada intencional, não é? Que não é uma coisa que eu faça intencionalmente, mas que é a forma como eu vivo no meu dia-a-dia. Mas que eu tenho que pensar mesmo isto, não é? Que mensagem é que eu estou a transmitir pela forma como eu ajo? Como é que eu estou perante isto ou perante esta situação? Agora é assim, claro que eu também quero fazer aqui uma ressalva, que é, nós também somos pessoas. Claro. Ok, somos humanos. Sim. E claro que podemos ter reações que sabemos que... Mas depois também mostrar-lhes isso, falar com eles sobre isso. Sim. Tipo, olha, eu agora... passei-me, não devia, isto, porque claro, ou então também temos que trabalhar muito, é a nossa regulação emocional. Sim, é nesta consciência que tu vais e também mostrando que às vezes também descompensamos, isso existe, não é? Não temos que ser pais perfeitos, certo, não é? Certo. Portanto, eu lembrei-me e falamos já um bocadinho da relação com o dinheiro, não é? O dinheiro é difícil, nunca chega, é sujo, quando mexes no dinheiro tens que lavar as mãos, ou seja, tudo isto que nos é passado, nós estamos agora a quebrar esse ciclo da relação com o dinheiro, não é? E eu, trabalhando isso também em mim, ao pensar, também já disse coisas destas ao Santi, não é? Sim, pôr as mãos na boca depois de pegarem moedas. Pronto. E às vezes é um bocadinho isto. Às vezes nós vamos transmitindo isto de uma forma inconsciente e depois isto pode ter impacto. E eu lembrei-me do dinheiro porque nós falámos já há pouco, mas qualquer outra coisa, não é? Que nós podemos ter uma relação menos positiva ou não tão realista.
pode transmitir algo que depois é impactante para a criança quando ela cresce. Vamos deixar de ter de nos sair estas coisas, ou vamos sempre conseguir ter consciência daquilo que estamos a dizer? Não. Mas é isso que tu dizes, se eu percebo, eu depois posso reparar, não é? Sim, é isso. Se eu não percebo, ok, também algo que não é rígido, não é? Também não vai provavelmente criar moça, e é o que tu dizes, os nossos miúdos também têm direito a ter terapia, aliás nós somos psicólogas. Depois, olha, é a vida. Não, mas... porque lá está, porque nós também temos que, nós não somos perfeitos, não é? E também temos as nossas histórias, também temos as nossas, não é? Os nossos gatilhos, a nossa vivência também emocional, não é? E pronto, agora temos que ter noção é isto, temos que ter noção é que a forma como, não é? O casal, por exemplo, lida com as questões. Sim. O que diz mesmo também, não é? Mesmo que não seja sobre o dinheiro, mas... E quando tu dizes lidar, é, por exemplo, qual é a minha postura no trânsito, quando os miúdos estão no carro? Por exemplo, sim, como é que eu trato as pessoas, ou quando alguém é antipático para mim, por exemplo, num atendimento, sim, é nessas pequenas coisas, não é, que também deixamos aqui estas memórias afetivas que depois podem, lá está, eu depois posso desenvolver determinados também gatilhos eu enquanto adulto, tendo em conta isto que nem sei muito bem, não é? De onde é que veio? De onde é que veio? Sim. Pai, não sei, por exemplo, é engraçado que houve uma vez, por exemplo, eu tenho muito aquela coisa de, nós vivemos muito nessa altura do não dar dinheiro aos mendigos, por exemplo, aos sem-abrigo. Por causa da questão, não é? Houve aquele boom da droga, da heroína, não é? E, por exemplo, eu tinha muito esta memória, não se deve dar dinheiro, certo, dá-se comida. Sim. A minha filha tinha pai 2 anos e ela ainda hoje me diz, não é? Me diz, se lembra de um dia que nós fomos ao Pingo Doce até, olha, salvo a publicidade, e estava um mendigo e disse, olha, eu não lhe dei nada, mas depois trouxe-lhe já nem sei o que é que eu trouxe. E ela ainda hoje me fala nisso. Lembrou-se. Sim, por ela exemplo, admirou esse teu ato, não é? Ela achou, não é? Tipo, como é que, sim, tipo, deste-lhe comida. Sim. E eu depois, para a idade dela, não é? Expliquei-lhe o porquê. Sim. Mas é uma coisa que ela ainda hoje, por exemplo, elas gostam muito de dar, não é uma coisa, mas lá está, também percebem esta questão de não ser dinheiro, não é? Por exemplo, houve outra, a mais nova, uma vez também assistiu, o pai a querer dar, tipo, disse, eu vou lá dentro comprar pão, ou não sei o que, ele disse, então já não quero. Pronto, então não quero, não recebe, por exemplo. Sim. Mas pronto, é um exemplo, lá está, é nestes exemplos que eu estou a falar. Isto se calhar ela vai levar para a adulta. Sim, provavelmente. Não sei, provavelmente ficou-lhe de tal forma marcado que ela vai levar. E foi uma coisa sem querer, entre aspas, não é? E é aí que tu queres tocar neste ponto, não é? Que muitas vezes nós podemos proporcionar a criação destas memórias afetivas, mas depois outros nós vamos passando de forma natural, sem termos sequer consciência de que o estamos a fazer. Isso era, não é, o ponto, não é, seguinte que nós também queríamos falar, que é, nós não sabemos que memórias é que vão ficar guardadas, infelizmente, lá está. Certo. Pode não ser a viagem à Disney, certo. Não é? Não, e se for naqueles termos que eu descrevi, provavelmente não será. A não ser que tenha lá uma diversão incrível que fique na memória e que aí os pais tenham sorrido muito e esquecido do sacrifício que foi estar lá, provavelmente não é. Pois, é isso, ou seja, nós não sabemos que memórias é que vão ficar, não podemos, portanto, o cérebro não arquiva, não é? Como, não é, factualmente, ou como fotografias, ou como, não é? Não, é pelo seu significado emocional. Sim. Então, isto vai depender muito do que a criança vive. Certo. Portanto, pode não ser tanto aquilo que eu quero proporcionar, mas mais aquilo que a criança está a sentir. Por isso é que eu estou a dizer, até pode ser uma coisa muito simples, não é? Mas que é vivida por ela de uma forma tão intencional. Tu estavas a dizer que a tua filha tinha que idade quando aconteceu isso? Eu acho que tinha pai 2. Quando é que ela te falou disso? Desde sempre ela fala nisso. Ok. Porque eu estou a imaginar, se ela falasse agora, numa conversa, tu dizes assim, como é que ela se lembra?
não é? Sim, mas ela foi falando sempre. Mas lá está, às vezes os miúdos têm isso, não é? Lembram-se de coisas. Certo. Não é? Que já... Os miúdos têm muito isso. Têm muito isso, não é? Pronto, porque eles, na verdade, eles estão muito mais presentes que nós. Pronto, mas é uma coisa que lhes fica mesmo guardado, não é? E eu acho que tu já explicaste, não é? Porque que aquela específica fica para sempre? Tem a ver com a criança. Tem a ver com aquilo que a criança atribuiu àquele momento. Isso. Eu às vezes, a minha filha, eu agora estava-me a tentar lembrar do que é que foi, mas foi mesmo engraçado, porque ela disse, isto foi o melhor dia de sempre. E foi assim uma coisa, já não sei, claro que o melhor dia de sempre vai mudando, claro. mas foi uma coisa simples desabafo. E eu até fiquei a olhar para ela, tipo, pronto, ok, vês, estás a ver, foi o melhor dia de sempre, não foi preciso muito. E é isto, acho que às vezes é um bocado isto. O que fica vai depender muito da criança, vai depender muito da forma como ela vive aquilo. Agora, eu também sei que enquanto adulto há coisas que eu posso garantir e proporcionar, não é? E que eu sei que provavelmente aquela memória vai ficar, não é? Sim. Vai ficar, lá está, é a tal questão dos rituais, é a tal questão de coisas que são fáceis para nós. Sim. Eu acho que é um bocado isto também, e leves. Isto é o desmistificarmos esta questão das coisas grandes e megalómanas e percebermos que é na nossa rotina que encaixamos este tipo de situações, sempre, com coisas básicas. Para os miúdos é imenso, e lembrem sempre daquele exemplo que eu dei no início do papel do embrulho e do presente que nós comprámos, não é? Do último boneco da marca não sei do quê, que faz não sei o quê. Ok, quando eles são pequenos aquilo que interessa é o barulho do papel, e é isso. Sim, ou seja, isto está ao alcance de todos, é a boa notícia. Certo. E o que eu gostava que também retivessem é mesmo isto. O que importa é o significado emocional que aquilo teve. Certo. Nós não sabemos que significado é que a criança vai atribuir, mas pronto, podemos realmente saber que temos que estar em presença, temos que estar a olhar para a criança, temos que estar lá, não é? E proporcionar estes ambientes leves, a criança sentir-se acolhida, pode ser não é? Caiu e foi, não é? E foi acolhida, mas basicamente é isto. Mais importante do que evitar a queda, não é? Que aquilo que estavas a falar há bocadinho, não é? É o ela sentir que é livre para explorar, não é? E que nós vamos acolher se ela cair, que é um bocadinho isso que nós defendemos. Ok, nestes 9 minutinhos, aqui uma última reflexão. Sim, eu queria... não sei se me ias fazer alguma pergunta, porque eu queria propor um exercício aos ouvintes. Vamos lá. Assim, um bocado como nós fizemos aqui as duas, não é? Porque estivemos aqui a falar em memórias afetivas, eu gostava de propor um exercício a quem nos está a ouvir. Não é? Sim, aos adultos que nos estão a ouvir. Então, fecharem os olhos um bocadinho, durante alguns segundos. Vou baixar a música. Ok. Então, se puder, feche os olhos durante uns segundos e pense numa memória feliz da sua infância. E pergunte a si próprio: onde é que estava? Quem é que estava comigo? O que é que estava a acontecer? E como é que eu me sinto? E agora, repare, provavelmente não se lembrou de um objeto, nem algo que alguém lhe comprou. Provavelmente lembrou-se de uma pessoa, de uma gargalhada, de um abraço, de uma brincadeira, de um momento em que se sentiu seguro, amado e importante. Porque lá está, na memória não ficam os acontecimentos, ficam as emoções que nós lhe associamos. E era um bocado isto que eu gostava também de... Boa. E é mesmo nós fazendo estes exercícios, por isso é que eu acho que esta desenvoltura e este continuarmos a investir em nós próprios enquanto adultos faz toda a diferença depois, porque imagina, quando tu fazes um exercício destes, em que tu fechas os teus olhinhos e tentas perceber do que é que tu te lembras, não é? Tu consegues perceber, ok,
então se calhar a prioridade não é PlayStation XPTO. Se calhar a prioridade é eu proporcionar um momento em que se vai lembrar de mim. É por aí, não é, Catarina? E quando nós sentimos na pele, nós vamos conseguir dar aos nossos miúdos de outra forma. Sim, é isso, ou seja, mais do que pensar, não é? O que é que eu quero dar aos meus filhos, não é? É pensar que memórias é que eu estou a construir com eles. Certo. E pronto, lá está, claro que eu posso resgatar. Por exemplo, eu agora estava a pensar no Ponte Cruz, que foi uma coisa que a mim me leva à infância também, porque eu aprendi, e agora com estas experiências de eu também trazer então coisas diferentes à minha filha, decidi ensinar-lhe, mas, por exemplo, já estou a perceber que se calhar não vai ser uma atividade que eu vá conseguir, ou seja, eu vou ter que pensar noutra alternativa, porque depois aquilo a mim também me estressa, também me está o facto de falhar e de não estar a conseguir. E eu hoje fiz essa reflexão, porque até tivemos a tentar fazer, eu pensei assim, se calhar realmente isto não vai ser bom. Certo. Tenho que pensar noutra alternativa, porque lá está, a mim foi a minha avó que me ensinou, pronto, as avós tinham mais paciência. Uma fase de vida diferente, uma postura diferente. E ela queria muito nos ensinar tudo, porque ela sabia fazer todos os pontos e mais alguns. E pronto, é verdade que eu também não sei se eu tive estes momentos, não é? Que se passaram comigo, em que eu não estava a conseguir, em que estava... Também não me lembro, não é? Sei que foi uma coisa que eu aprendi na infância e que eu até gostava de transmitir isto à minha filha. Não sei se eu vou ser a pessoa... Ou seja, nós também temos que pensar nisto, não é? Não é porque resultou connosco também. E temos que sentir como é que está a correr aquilo que eu disse, não é? Nós temos que experimentar fazer, porque senão também nunca vamos ter essa resposta, e depois temos que ir sentindo os miúdos e a nós próprios, ou seja, como é que eu estou a lidar com isto? Sim. Não é? E tentar de certa forma outra alternativa e outras questões. Mais coisas para concluirmos. 5 minutos. 5 minutos. Vamos lá. Então, o que é que ficou hoje? Que eu acho que é importante as pessoas reterem. Portanto, as memórias afetivas são muito mais do que recordações. Certo. Okay? Então são como se fossem uma almofada emocional. Okay? Certo. Que eu muitas vezes posso, mesmo enquanto adulto, eu posso ter que ir lá era a tal questão que eu estava a falar, o pão com ovo leva-me a lugares, não é? Às vezes a gente também, os cheiros, estávamos a falar disso também. Portanto, são uma espécie de lugares onde eu posso regressar quando preciso de conforto, não é? Quando preciso de segurança, quando preciso de pertença. Reconhecimento. Não é? Um sítio. Por exemplo, foi engraçado que eu fui fazer uma caminhada com uma amiga, fui fazer uma caminhada lá na minha freguesia, e foi com uma das minhas amigas de infância. E nós passamos por um sítio, e nós as duas olhamos para aquele sítio e rimos-nos logo. Sim. Porque era daqueles tanques antigos que tinham uma camada de... Aquilo era verdura. Sim. Nós achávamos que aquilo era terra, não é? Sim. Verde. E eu pus lá o pé assim, tipo, como se fosse... eu sei, aquelas ervas que nascem de cima da água. Olha, e eu vou lá e pus o pé e fiquei com o pé toda enterrada, fiquei toda molhada, olha, e nós olhamos para aquilo, estás a ver, e rimos-nos, e eu pensei, olha que bom exemplo para eu dar na rádio, porque isto é uma memória afetiva, não ficou, nós rimos-nos daquilo, porque aquilo foi divertido, foi engraçado, então é isto, ou seja, e passar por aquele lugar, eu sempre que passo por aquele lugar, lembro-me disto, é uma coisa, percebes, portanto, então é mais isto, eu vou para aquele, não é, para aquilo que eu senti naquele momento, então... Nós não sabemos que momentos é que os nossos filhos vão criar para sempre. Muitos deles, efetivamente, até podem ser criados com os amigos, não é? Com um grupo de pares. Isso então, grande parte das minhas é com amigas. Sim. Acabaste de dar um exemplo de um, não é? Isso é verdade, sim. Então, lá está, nós sabemos que são momentos em que eles se vão sentir vistos, e nós com os amigos também acabamos por nos sentir assim, não é? Vistos, escutados, importantes, amados. Portanto, a saúde mental também das crianças não se constrói com experiências perfeitas, também é importante isto, não é? Até porque a saúde psicológica implica sentir todas as emoções. Exatamente. Constrói-se sim na qualidade das nossas relações, portanto aquilo que, por isso é que eu também gosto tanto de relações, não é? Porque lá está, tem a ver com o que eu trago
não é? Das ligações que eu construo. Certo. E a mensagem que passas aos mais pequeninos que estão a observar e a beber tudo, não é? Sim. E depois lá está, uma ideia que eu acho que nós já falamos aqui, provavelmente e hoje já falamos sobre isto. Sim. As crianças não precisam de pais perfeitos, não é? Mas precisam de relações seguras, conscientes e consistentes, certo, e emocionalmente disponíveis. Tal e qual. E nós também, para estarmos emocionalmente disponíveis, também temos que cuidar de nós e também temos que nos conhecer e perceber o que é que também eu consigo ou não consigo dar. Certo, conhecermos também naquela relação, não é? Sim. Que programa bonito, Catarina, não achaste? Também acho que sim. Eu não sei se falei muito, não é, se falamos muito, se calhar, de exemplos pessoais, mas eu também acho que é isto que cria a conexão com as pessoas. A ligação, porque nós somos pessoas, não é? Sim. Nós não estamos partilhamos sempre a ciência, é aquilo que é o nosso cunho profissional, mas os exemplos têm que ser pessoais, não é? Sim, isto também é juntar a ciência com a nossa vivência, porque realmente, pronto, bate certo. Certo. Não é? Obrigada, Catarina, mesmo. Obrigada. Foi um programa muito, muito bonito. Um beijinho a todos os que nos estiveram a acompanhar ou vão acompanhar. E está 0, não é? Sim, pois não sei, porque o Jaime Valente não veio cá mais, já ouvi ali a passar. Mas Catarina, obrigada pelo teu tempo, por fazeres parte do Pausa, de verdade, porque aprendi imensas coisas com vocês e aquilo que eu já sei é como se estivesse assim à tona da consciência, sabes? Para começar a fazer alguma coisinha. Pronto. Um beijinho muito grande, Catarina, até muito breve. Beijinhos. E beijinhos a quem nos esteve a ver e a ouvir. Drop the bass. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.